I'm back. Não, o Trump back. O Trump voltou. Senhores trumpistas, muito boa tarde a esta edição extra que eu estou fazendo aqui para me desculpar com vocês pela minha ausência no vídeo de hoje de manhã, porque depois de 5 paradas cardíacas e meia durante a madrugada e pelo menos um aneurisma cerebral, sobrevivemos todos, sobrevivemos, mas hoje de manhã eu não tinha a menor condição, eu estava sem voz, senhores, eu estava totalmente sem voz. Então estou aqui para me desculpar com vocês e falar sobre a vitória esmagadora de Trump, porque não foi só uma vitória a presidência da República. Levou Senado, está levando Câmara e ganhou no voto popular, coisa que já não acontecia nos Estados Unidos há 20 anos. Então, isto é emblemático, muito significativo. Só resta a nós agora saber qual é a nossa parte nesse latifúndio da vitória de Donald Trump lá nos Estados Unidos. É sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar das boas e más línguas, a mídia xixelenta, o que todo mundo está falando, e vamos falar também da treta que certas figuras políticas criticando Eduardo Bolsonaro e outros deputados por terem ido aos Estados Unidos apoiar Trump na caminhada até a vitória. Fica comigo até o final do vídeo, compartilhe aí nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap para ajudar a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho. E se você já é de casa, você sabe muito bem o que fazer. Revisa todas as coisas aí e vamos que vamos para a matéria. Eu não poderia começar esse vídeo de melhor maneira a não ser mostrando isso aqui para vocês. Que povo magnífico que canta bem, Jesus. Olha que afinação. São pessoas comuns. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Gente, desculpa a desafinação, eles cantam muito alto, é um povo maravilhoso. Mas assim, glória a Deus. Isso significa muito para o Brasil e para as ditaduras espalhadas no mundo inteiro. Eu já coloquei aqui no meu caderninho: guerra na Ucrânia, a instabilidade lá em Israel, a parada da escalada, né, para um conflito regional. Tudo isso está no meu caderninho, viu, Donald Trump? Eu não espero nada menos de você do que isso. Enquanto isso, eu queria só lembrar vocês que republicanos já garantiram o Senado, eles já têm maioria na Câmara e pretendem consolidar essa maioria. Só para lembrar que a maioria na Câmara são 218 cadeiras, tá? Tudo está se encaminhando para fechar, o republicano fechar 220 cadeiras. É uma maioria apertada? É uma maioria apertada. Pode ter nego lá que negocia com a esquerda, que se vende, que negocia a pauta? Pode, principalmente lá que o lobby é liberado, tá? O lobby não é ilegal como aqui nesse país de meu Deus. Mas, maioria, né, gente? Vamos que vamos, porque parece que o americano finalmente acordou. Mas tem algo muito importante que aconteceu nessa eleição que não aconteceu na eleição passada. O Partido Republicano, ele designou 250 mil fiscais eleitorais que estavam infiltrados em tudo quanto é buraco, principalmente nos estados de tensão nas últimas eleições. Teve tentativa de treta? Teve. Treta, vocês entendem o que eu tô falando, né? Teve tentativa de treta? Teve. Se você não me segue no X, tá marcando bobeira. Tá tudo lá no meu X, porque ontem de madrugada, imagina quem dorme, né? Ocorre que
por causa desses olheiros, desses fiscais, a tentativa de treta não foi levada a cabo. Então, eu acho que é uma lição para o PL em 2026 aqui no Brasil. Bora ver fiscal de urna, fiscal de eleição? Lá nos Estados Unidos foram 250 mil, tá bom? É bastante gente. Então, maioria no Senado, maioria na Câmara, maioria no voto popular. Os Estados Unidos, o povo americano chegou para Kamala e disse assim: tá, Kamala, pronta? Vaza, por favor, anda logo, por favor. Então tá bom, foi magnífico. E claro que eu não poderia deixar de agradecer aqui e mencionar os Amish. Se você não sabe como vivem os Amish, isso ainda existe no mundo livre, tá? Que a pessoa tem a liberdade de viver como quiser, tem a existência dos Amish. Isso garante a existência dos Amish. Os Amish é um grupo judeu, tá? Que é focado ali no Antigo Testamento, e eles vivem, gente, como na época da pedra. Eles não usam eletricidade, nenhum deles usa eletricidade. Alguns grupos não usam nem combustível, andam a cavalo. A maioria deles é agricultor e criador de animais, tá? E eles vivem ali, daquele jeito. As mulheres têm um padrão de vestimenta, escondem os cabelos, usam aquela roupinha ali padronizada. Eu gosto disso? Eu não gosto disso, ok? Eu acho que cada um tem que se vestir como quiser dentro, né, do bom costume, né, tal. Mas, assim, eu estou passando para você a peculiaridade desse povo, desse grupo. E eles vivem assim. São muito religiosos, são realmente dedicados ao serviço de Deus, do jeito que eles entendem. E eles não votam, eles se declaram não cidadãos deste mundo e por isso não votam. Senhores, eles saíram para votar em peso. Então nós temos o voto do judeu contemporâneo e o voto dos Amish também fazendo toda a diferença quando foi colocado na balança. Deus, muito obrigada. Só posso agradecer, realmente. Bom, Elon Musk também teve sua participação toda especial, não só como cabo eleitoral, foi o que ele colocou ali. Ele disse que a realidade clara dessa eleição ficou muito transparente no X. Enquanto a maioria da mídia tradicional mentiu implacavelmente para vocês, vocês fizeram a mídia, vocês são a mídia agora. Por favor, publique seus pensamentos e observações aqui no X e corrija outros quando estiverem errados e teremos pelo menos um lugar no mundo onde você pode encontrar a verdade. E isso é verdade. Isso foi verdade. Foi verdade tanto nas últimas eleições aqui no Brasil, quanto foi verdade nessas eleições nos Estados Unidos. O X também pode levar aí o prêmio de fiel da balança. Não só pelo Elon Musk ter sido cabo eleitoral do Trump, mas pelo X nos ter permitido a liberdade de corrigir a grande mídia, que mais uma vez tentou enganar todo mundo o tempo inteiro, dizendo que Kamala era a preferida o tempo todo. Certinho? Certinho. Fiel da balança. E aí, eu xinguei um palavrão ali, porque Eduardo Bolsonaro foi apoiar Donald Trump lá nas eleições e tal, e foi um monte de deputado. E as pessoas, tem gente falando, tá fazendo o que lá? Por que não tá aqui trabalhando? Alguns deputados até disseram, não, eu acho que o momento não é esse, eu prefiro ficar aqui lutando pelo PL da anistia. Eu poderia levar muitas horas aqui conversando com vocês sobre isso, mas eu vou indicar vocês assistir o vídeo do Kim Paim de hoje, que está muito esclarecedor, mais do que normalmente os vídeos do Kim costumam ser, quando ele troca em miúdos e pega nos pelinhos e nos detalhes dessa declaração, tá? Eduardo Bolsonaro já se pronunciou, Mário Frias também. Eu só digo uma coisa para vocês. Sabe o PL da anistia? Sabe o Twitter Files Brasil? Sabe o Vaza Jato? Sabe o Glenn Greenwald, que se calou de repente? Sabem tudo isso? Tudo está conectado com o avanço disso ou não, estava conectado com a vitória de Trump. Então, assim,
Se essas pessoas que estão lá, que foram eleitas, pessoas amadas por nós, elas não entenderam o que Eduardo Bolsonaro e os outros deputados foram fazer lá prestando apoio a Donald Trump, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu também não sei o que vocês estão fazendo aí. Então é algo de se pensar. Não dá mais para suportar, porque até agora eu suportei, eu fiquei quietinha. Não dá mais para suportar o duplo padrão de comportamento de certas pessoas. E vou falar, são pessoas que nós amamos. Não são eles que dizem, a gente tem que ter liberdade para criticar, também quero ter liberdade para criticar. Não vou cascar o bico hoje 100%, porque eu estou esperando, tá? Mas ficou nítido, puro como água, limpo como água limpa, tá? Que essas pessoas estão usando um duplo padrão para emitir mensagens ao voto bolsonarista, ao eleitor bolsonarista, querendo depois, numa tentativa de se descolar de Bolsonaro. E isso está ficando cada vez mais claro. Deixa aí para mim nos comentários o que você achou da ida desses deputados até os Estados Unidos para apoiar Trump. Eu quero saber o que os meus seguidores estão pensando. Vamos lá. E aí o Gilson Machado, a Camila Abdo repostou, o Gilson Machado lá em Mar-a-Lago, partícipe do seleto grupo de 75 pessoas que acompanharam na residência de Donald Trump a operação, junto com Eduardo Bolsonaro, entre outros, o Gilson Machado mandou um recado. Que o brasileiro, principalmente quem foi eleito com a nossa confiança, deveria lembrar. Eu estou aqui agora em Mar-a-Lago, na casa do Trump. Tem em torno de 75 pessoas que estão acompanhando a apuração junto com ele. E eu quero deixar aqui a minha gratidão, essa oportunidade que eu tive, que quem me deu foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, que me fez ser ministro de Estado do Turismo do Brasil, e através do meu trabalho, nós construímos juntos um legado que é reconhecido por todo americano, por todos os Estados Unidos, e foi a isenção de vistos para turistas que fossem dos Estados Unidos para o Brasil. Então isso ninguém tira da gente, e eu quero publicamente aqui dizer que eu só estou aqui por causa do presidente Bolsonaro, que me deu a oportunidade de ser ministro de Estado do Turismo e Cultura do meu país. Muito obrigado, presidente Bolsonaro. Muito diferente de certas pessoas que andam por aí falando alhos e bugalhos ao que o Carlos Bolsonaro respondeu. Poucas pessoas têm a capacidade de desenvoltura do Eduardo Bolsonaro. Não tentam a todo custo calar e inviabilizar qualquer filho de Bolsonaro à toa. Seja de forma escrachada ou silenciosa, o método sempre esteve presente e nós acompanhamos isso de uma forma mais clara no passado, quando impediram até Eduardo Bolsonaro de ser embaixador do Brasil, o que eu acho que ele teria feito um trabalho magnífico pela forma como ele se saiu muito bem à frente da Credem. Eu sempre fui a favor, mas os direitistas, bolsonaristas da época, também ridicularizaram Eduardo Bolsonaro quando se veiculou a intenção de indicar Eduardo para a embaixada brasileira nos Estados Unidos, por exemplo. Vai anotando, porque isso vai ficar muito pior em 2026, mas a nossa sorte é que, como nós já estamos sedimentando um caminho de clareza com vocês, vai ficar mais fácil apontar lá na frente. Anota aí que a coisa vai ficar bem preta. O Ricardo Salles, eu pela primeira vez me pronunciei publicamente no perfil dele. Ele disse, Trump é o maior dos intergalácticos, é o intergaláctico mor. Não se curvou, não negociou, não cedeu, não retrocedeu, foi lá e venceu. Na minha opinião, Ricardo Salles está absolutamente equivocado. Eu deixei ali no comentário, Trump negociou com Kennedy, que tem uma trajetória no Democratas, no Partido Democrata. Negociou ministério em troca de apoio. O próprio vice de Donald Trump não era muito afeito à sua candidatura. Descia a porrada em Donald Trump. Eu levantei isso aqui na época. Eu falei, nossa, até me surpreendeu. O DJ vence. O JD vence. Pelo amor de Deus, cara. Esse cara descia a bagaça no Donald Trump. Então, sim, no âmbito do que Ricardo Salles tentou falar lá no Twitter dele, ele está equivocado.
Porque Donald Trump sentou sim, sentou, agregou, chamou para conversar, conversou com um monte de grupos que estavam bem distantes dele. Então não tem essa não, Salles. Eu adoro você, mas para, que não tá mais feio. Tá horrível, tá horroroso, tá bom? Parou. Certinho? Bom, Flávio Gordon veio trazer uma notícia da Mônica Bergamo dizendo o seguinte, ó. Ministros do STF fazem piada sobre quem terá visto para os Estados Unidos cancelado por Donald Trump. Parlamentares norte-americanos aliados a deputados bolsonaristas fazem pressão contra a corte brasileira, mas magistrados demonstram tranquilidade. Eu queria saber o que é que levou, qual foi o motivo de uma coisa dessas, um suposto deboche que tenha acontecido ali entre a mais alta corte, ter vazado para a Mônica Bergamo e ela ter se submetido à baixaria de fazer uma manchete dessa, uma matéria dessa. Mas aí eu lembrei do professor Olavo de Carvalho, que disse, abro aspas para o professor Olavo, e tirem as crianças da sala. Repito pela milésima vez, risinho de deboche é argumento de puta. Fecho aspas para o professor Olavo de Carvalho. Tem um outro ditado da sabedoria popular que muitos atribuem a Gandhi, mas ninguém sabe realmente se foi Gandhi que falou, mas esse é sensacional. Primeiro, eles te ignoram, eles te atropelam. Depois, eles riem de você. Depois, eles brigam e então você vence. Nós estamos na fase que eles estão rindo de nós? Deixa aí nos comentários para mim o que você acha. Chegamos na fase que estão rindo de nós? Eu não sei não, hein? E a coisa aqui no Brasil tá de vento em popa. O presidente Jair Messias Bolsonaro primeiro agradeceu a Deus e depois ele fez um agradecimento e parabenizou, né, o Donald Trump num texto em inglês. Mas antes de trocar em miúdos sobre o que Bolsonaro falou, vamos falar do Sinata Gotas, que é um produto que eu uso desde outubro do ano passado, fez um mês agora que o Sinata Gotas cuida da minha pele, eu estou absolutamente satisfeita. Você tem que saber que o Sinata Gotas é um produto 100% natural, sem contraindicação, e é administrado sublingual, são gotinhas, tá? E por que debaixo da língua? Porque a área sublingual é a área de maior poder de absorção do corpo humano. Veja só o que o Dr. Laí Ribeiro fala sobre o princípio ativo do Sinata Gotas. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína, sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa. Então, o laboratório pegou o transresveratrol, colocou no potinho do Sinata Gotas, e é disso que eu estou falando para vocês. Sinais de expressão, linhas, pé de galinha, flacidez, pele ressecada. Então, assim, se você quer dar um upgrade na sua pele, preparar a sua pele para o verão, mas não tem vários lulis, vários mil lulis para investir num tratamento estético, num tratamento cirúrgico, você precisa conhecer o Sinata Gotas, porque, gente, é muito diferente a minha pele de antes de utilizar o Sinata Gotas e depois de utilizar o Sinata Gotas, começando por eu utilizo metade da maquiagem que eu usava antes de utilizar o Sinata Gotas, tá? O link que eu deixo para você, tanto no comentário fixado quanto na descrição, traz você até aqui, você tem todas as informações, tem o depoimento de outras mulheres que utilizaram e gostaram. Aqui está o transresveratrol, o produto é registrado pela Anvisa, tá bom? E nós sugerimos sempre o combo de 3 meses de tratamento, porque além de você garantir frete grátis para todo o Brasil, você ainda ganha um pote de ácido hialurônico, tudo isso por menos de R$30 na parcela. Você pode parcelar no seu cartão de crédito, mas também eles aceitam boleto bancário e Pix. Link na descrição e no comentário fixado. Eu vou chegar no final dessa luta com a melhor pele que eu conseguir. Você também pode fazer parte desse grupo. E a melhor coisa que você pode fazer é economizar e usar um produto aí que é 100% natural e sem contraindicação, que não vai fazer mal para você.
tá bom? Experimente, você vai adorar. Vamos lá, vamos para Jair Bolsonaro. O Jair falou, obrigada, meu Deus. Eu acho que todo mundo que liga o Lé com o Cré, que está consciente, que está acompanhando o que está acontecendo no mundo, quando chamou o Donald Trump como vencedor, todo mundo falou a primeira coisa, obrigada, meu Deus. Eu acho que até os incrédulos, os sapatênis que acordaram, até eles falaram, obrigada, meu Deus. E não foi diferente com Jair Bolsonaro. Em seguida, ele parabeniza o Donald Trump e diz o Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele postou também um outro texto em inglês aqui, eu vou ler traduzido para vocês. Hoje testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro, um homem que mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020, uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente como poucos na história foram capazes de fazer. Contra tudo e todos, Donald Trump voltará à presidência da República dos Estados Unidos da América para completar a sua missão. Restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade. Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica que marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições. Esse triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade e da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também, chega a dar um nó na garganta, o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países. Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho, que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades. Que nossa nação retome seu destino de grandeza, para que seu povo volte a se orgulhar de sua história e seus valores, sem a mácula da censura e do abuso de autoridade, com liberdade e segurança para todos. Talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo que foi tirado de nós. Talvez tenhamos uma nova oportunidade de restaurar o Brasil como uma terra da liberdade, onde o povo é senhor de seu próprio destino. Até lá, seguiremos firmes de pé, cada um de nós, pelo sonho de um Brasil forte, livre e fiel de seus valores mais elevados. Não sei você, eu chorei. Eu tô emotiva, gente. Eu tô emotiva. Tô nesse naipe, assim. Minha garganta tá falhando bastante. Espero que vocês me perdoem, tá? Eduardo Bolsonaro postou o seguinte, 23h59, Lula declarou à Folha de São Paulo que vitória de Trump nos Estados Unidos seria um nazismo com outra cara, né? E aí, quando Trump ganhou, ele falou, meus parabéns, presidente Donald Trump, blá, 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 e disse, a democracia é a voz do povo, ela deve ser respeitada, o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz. Falou aquele que apoia tudo quanto é terrorista, querendo dar lição na mensagem a Trump. Desenvolvimento e prosperidade. Falou aquele que implantou a miséria no país, a verdadeira miséria para ele viver vida na babesca e os amiguinhos dele dos puxadinhos. Aí ele diz que deseja sorte e sucesso ao novo governo. Mentira que ele não deseja nada disso. E aí o Eduardo falou, tá desejando sorte ao governo nazista? E eu ainda reiterei, governo nazista que mudou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Não é? Enquanto o Lula nem reconhece Israel como nação, vagabundo, que ódio. E na Globo, a cara é essa, foi essa. Então, tenho pena não, sou galinha, quem tem pena é galinha. E aí, eu mostrei isso aqui hoje de manhã, o dólar 6,10. 6,10. E lá para as 11 da manhã, 6,19. Eu não sei quanto que tá agora, mas enfim. Segura o tchan aí, meu amigo, porque não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Primeira coisa que precisa acontecer é a moeda americana retomar o seu lugar de poder no mundo. Porque sim, meu amigo, é a economia, tá? É a economia, idiota. Pois é. Flávio Bolsonaro, eu vou fechar, né, com o texto dele, segura aí, né, uma edição mais alongada.
A vitória de Trump traz algumas reflexões para nós aqui no Brasil, na lógica de que o que acontece lá tende a acontecer aqui. 1. Efeito moral, radiante para a direita. 2. Economia, será fator decisivo em 2026. Aqui no Brasil, inflação, poder de compra, desemprego e dólar. 3. Negacionismo, o povo não cairá mais na falsa narrativa, pelo menos enquanto tivermos plataformas como o X. 4. Costumes, entendimento de que o Estado não tem que se meter nas escolhas dos indivíduos e das famílias. 5. Clima, com discurso claro de transformar petróleo em riquezas para o povo, Trump derrotou a esquerda virando estados com uma economia baseada no óleo e no gás. Olha essa sacada. 6. Agenda woke, game over. Acabou, cala a boca, pelo amor de Deus. 7. Os estados pêndulos, será o futuro do Nordeste brasileiro. Fracasso do PT nas eleições municipais já sinalizaram que tende a acontecer isso no Nordeste. 8. Elon Musk, referência aos empresários brasileiros que perderam o medo de participarem ativamente do jogo político pelo bem do Brasil e de suas empresas e suas famílias. 9. Liberdade de expressão, grande e vitoriosa, respira no Ocidente. 10. Redes sociais, a maior e mais democrática praça pública de discussão de ideias mostrou sua força mais uma vez. O povo é quem faz a checagem dos fatos e decide o que quer acreditar ou não. 11. Grande mídia não é a dona da verdade. Credibilidade próxima de zero pela militância cega na defesa de seus próprios interesses em detrimento do jornalismo. Versão não pode prevalecer sobre os fatos. As bolhas das redações não entenderam ainda que são as únicas responsáveis pelo próprio descrédito e redução de sua influência. Não, a culpa não é de Bolsonaro. 12. Segurança. Nas cidades e no mundo voltaremos a ter ordem. Drogas e aborto não são admitidos pela maioria esmagadora da população. 13. Democracia. A direita é a sua verdadeira defensora. 14. Perseguição política. O povo se sensibiliza com quem é perseguido injustamente. Remédio em excesso vira veneno. E 15. 2026. Estados Unidos é o Brasil do amanhã. E você? O que você acha? Como está a sua emoção? Como estão os seus neurônios? Como estão, os corações e mentes depois dessa esmagadora vitória de Donald Trump? Quem está comigo, bate aqui, deixa um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, doarpravaleria@gmail.com. Você pode nos apoiar com qualquer valor e na descrição tem 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Inclusive para você que nos acompanha de fora do Brasil. Beijo no coração. Amanhã de manhã não tem vídeo, porque eu já vou ter dormido, já vou ter me recuperado. Boa tarde, trumpistas. Obrigada, meu Deus.